Boa noite, pessoal, tudo bem? Deixa eu botar meu fone de ouvido aqui. Vamos começar a nossa live com a doutora Thaís Riedel. Deixa eu só ver aqui o nosso fone. Com a doutora Thaís Riedel, que a nossa live de hoje vai ter o do tema 942 do STF sobre as decisões favoráveis para a conversão de servidores públicos. Doutora Thaís já entrou, eu tô convidando ela aqui para a gente conectar com ela. Oi, Thaís, tudo bem? Seja Olá, bem-vinda. tudo bem? Deixa eu só ver aqui que eu acho que meu fone não tá funcionando direitinho. Eu vou conectar só um pouquinho. Acho que funcionou. Fica melhor com fone de ouvido, porque senão fica muito barulho, às vezes dá um eco. Vocês estão me ouvindo bem? Tá me ouvindo? Você tá me ouvindo? Bem? Tô Tô te sem ouvindo fone. super bem. Não, eu tô te ouvindo bem, tá tranquilo. É que aqui em casa tem criança, tem gato, tem cachorro, daí se fica muito. Aqui E eu, também. e eu moro no centro de Floripa, então dependendo à noite, às vezes tem um barulhinho de carro passando, daí eu prefiro fazer com fone. Então, Thaís, o pessoal já está entrando. Eu quero primeiro começar te agradecendo por ter aceito o convite, assim, em cima da hora, né? A gente estava acompanhando juntas, ansiosas, o resultado desse tema 942 desde o Dia dos Namorados, dia 12/6, né? Quando começou esse Verdade. julgamento, e a gente ficava trocando mensagem, né? Ó, foi tanto, tá em tanto, né? E agora saiu, né? Ainda bem que a decisão saiu favorável, fruto de bastante trabalho, de muita luta, e no entendimento que, a meu ver, é realmente o mais justo e o mais correto, né? Converter o tempo especial é uma lógica até matemática desse direito da contagem do tempo especial e uma forma de dar um retorno para aquele servidor ou para aquele trabalhador que esteve exposto a agentes nocivos à saúde, né? E colocando a sua saúde e a integridade física em risco. Então, nada mais justo do que ele ter alguma forma de cômputo diferenciado desse tempo, que foi isso que o Supremo disse, né? Então, que pode contar de forma diferenciada esse tempo para analisar outros direitos, às vezes mais vantajosos do que a aposentadoria especial pura, aquela de 25 anos, né? E isso vem num contexto ótimo, inclusive aqui, em especial em Santa Catarina, em que a nossa reforma, não sei se você sabe, Thaís, mas não saiu. Eu acho que esse ano não vai sair a reforma Aqui estadual também ainda aqui. não. Aqui também É, ainda aqui o governador, inclusive, pediu para arquivar o processo, né? A gente está num contexto mais complicado aqui de impeachment e de a política estadual está mais complexa, então, pelo menos esse ano foi retirado de pauta a questão da reforma da Previdência ali do IPREV, né? Do Estado aqui dos servidores, e muitos municípios também não estão dando muito andamento a isso. Então, isso dá um tempinho a mais para os servidores tentarem cumprir as regras anteriores da IC 41, da IC 47, para tentar eventualmente sair com uma aposentadoria com integralidade e paridade. E daí, nesse contexto, né, o convite é para a gente bater um papo hoje sobre a decisão, os reflexos, como que fica tudo isso nesse cenário positivo, sim, mas de um pouco de incertezas, né? Até de como que cada ente vai começar a aplicar isso. Thaís, fica bem à vontade, é uma conversa aqui, né? É bem informal, é um bate-papo mesmo, para a gente trocar uma ideia e poder também compartilhar com o restante do pessoal um pouco do que a gente está vendo desse novo cenário pós-decisão do 942. A Thaís é advogada, é também presidente da ABRAP, Associação Brasileira de Advogados Previdenciários, uma associação recém-criada no dia 11 de agosto desse ano, do qual eu tive a honra de ser convidada, né, de fazer parte da diretoria colegiada, que eu já quero também formalmente te agradecer, Thaís, pelo convite. E a Thaís é a nossa presidente, então, que também está atuando muito para garantir a representatividade dos advogados previdenciários em âmbito nacional nessas lutas, né, que são específicas é, de quem milita todo dia ali junto com os segurados na busca de um pouco mais de dignidade, né, de benefício mesmo previdenciário. Thaís, fica bem à vontade, tá? A palavra é tua e você manda aqui hoje.
Quero agradecer o convite do Notório para a gente tratar desse tema tão relevante. Agradecer você, Gisele, que tem sido uma super parceira em vários projetos, né? No IBDP, na associação. A gente tem procurado discutir muito esses temas. E eu brinco que o previdenciário ali é para os fortes, né? É uma advocacia que exige muito da gente. Exige psicologicamente, porque nós estamos lidando com situações de risco, exige muita técnica, né? Um judiciário que muitas vezes não compreende os institutos previdenciários, e eu digo que aqui essa tese, ela só aconteceu e só demorou porque houve uma má compreensão do Instituto da Conversão do Tempo Especial. E aqui são muitas as lembranças, foram muitos os bastidores dessa, assim, de certa forma, a gente fica tão cansado, né? A advocacia tem sido tão pesada que quando sai uma decisão nesse sentido, a gente reanima, porque efetivamente, como você disse, aqui o direito era muito óbvio e quase matemático. Era matemático, mas eu vou contar um pouquinho, acho que desse bastidor. Hoje até falei com o professor Wagner Balera, ele também fez parte dessa história, porque lá atrás, na época da súmula vinculante 33, a gente fez um parecer, ele me ajudou ali nesse processo de convencimento dos ministros. A gente fez um parecer específico sobre a conversão do tempo especial. O ministro Aires Brito também fez um parecer. Então, vou passar um pouco dessa confusão para a gente poder dar a melhor interpretação nesse caso concreto, né? Então, como vários já sabem, essa discussão toda surgiu porque a Constituição, ela, a partir da emenda 20 de 98, depois com a alteração da emenda 47, previu a possibilidade da aposentadoria especial para os servidores públicos e, entretanto, deixou a cargo de uma lei complementar, lei essa que nunca saiu. Aí, então, havendo essa omissão, o Brasil inteiro ingressa com mandados de junção, que é o instrumento jurídico apto para essas situações de você não conseguir implementar um direito fundamental por conta de uma omissão legislativa. E aí, então, o STF, de uma forma inovadora, assim como ele fez na questão da greve dos servidores públicos, ao invés de simplesmente mandar o legislativo fazer a lei, ele falou, não, então tá, enquanto não tem a lei, vamos aplicar as regras do regime geral de previdência social. Neste primeiro momento, não entrou em detalhes, né? Sim. E aí, então, eram muitas as decisões, eram muitas as situações, houve uma discussão em plenário, a partir daí as decisões eram por decisões monocráticas. E aí, então, nessa análise primeira no plenário, foi discutida ali a possibilidade dessa conversão. Então, enquanto não tem a lei, vamos aplicar a lei do regime geral. De tantas decisões, o Supremo Tribunal Federal resolve fazer uma súmula. Foi a súmula vinculante número 33. Eu lembro que a época eu sustentei ela, eu estava grávida, né? Você vê como é que o tempo passa aqui. E na época da súmula, como já haviam decisões monocráticas, que já tinha tido uma decisão de plenário, eu já tinha percebido que alguns ministros, nas decisões monocráticas, estava entrando em alguns pontos que não havia sido discutido no plenário, especificamente em relação à conversão do tempo. Na prática, o que aconteceu? Quando a gente começa a ter a conversão do tempo, quem advoga para servidor público sabe que o interesse dessa geração atual é ainda conseguir pegar paridade e integralidade, conforme a emenda constitucional 41 e a 47. Então, o nosso trabalho é tentar ver meios e modos ali de fazer um planejamento previdenciário para que essa geração consiga ainda usufruir disso. Então, isso, e quanto mais tempo, melhor, né? Então, a conversão, na verdade, é a solução para o servidor não cair no 709, naquela impossibilidade de continuar trabalhando, né? Então, por isso que é tão importante a decisão. Aí o que acontece? Na época, o que eu orientei meus clientes a fazer? Olha, peça a conversão e não aposente na especial, aposente na 41 ou na 47. E assim a gente fez. Inclusive, havia orientação normativa no sentido, né, do governo federal autorizando essa conversão. Eu tive, inclusive, alguns clientes que se aposentaram convertendo esse tempo. Aqui no estado teve bastante também, mas principalmente da União, né? UFSC, Ministério da Saúde. Só que aí eu acho que eles perceberam que ia ter ali servidores aposentando mais cedo
né, e com paridade e integralidade, e começaram a ir nos ministros falando, não, excelência, vocês não falaram nada da conversão, somente da aposentadoria especial. E aí começou a jurisprudência do tudo ou nada. Ou você aposenta nos 25, ou você não tem a conversão, porque isso seria uma contagem de tempo fictícia. Já nesse período da súmula 33, eu comecei a alertar os ministros de que a conversão nada mais era do que o próprio Instituto da Aposentadoria Especial proporcional, né? O tempo indenizado. Você faz 25 vezes 1,2, dá os 30, 25, e vezes 1,4, vai dar os 35, Os 35. que era a regra da época. É uma regra matemática básica da proporção do Isso. tempo, né? Exatamente. Então, houve ali, né? Tem alguns ministros falam, realmente, você multiplica o tempo, esse tempo é fictício, tempo fictício. E aí, a gente teve que fazer todo um trabalho para demonstrar que isso não era tempo fictício, era um tempo indenizado, como se fosse a hora noturna, é um tempo que vale mais. Nesse período, eu peguei parecer do ministro Aires Brito, na parte constitucional, e do professor Wagner Balera, na parte previdenciária, para poder aí ajudar nesse trabalho de convencimento. E começamos aí, de um a um. Cada ministro, cada ministro, cada ministro. Até que o ministro Barroso falou, Thaís, você me convenceu, tá errado isso aqui. E aí ele pegou um mandado de injunção, 4204, e levou para a plenária e falou, olha, aqui, gente, quando a gente discutiu a súmula, a gente não entrou nesse ponto, né, da conversão. Até porque o que teve de discussão, e aí eu esqueci de falar isso na época da súmula, teve uma discussão se mandado de injunção era via eleito ou não para discutir contagem. Sim, porque a contagem sim. não era um direito constitucional, né? Então teve essa discussão. Aí os ministros acabaram que, na época, teve um debate sobre a contagem no dia do julgamento da súmula vinculante 33, mas eles acharam melhor não entrar nesse ponto. Então, como é que ficou? A súmula vinculante 33 ficou. Aplica-se no que couber. Exatamente. Geral. Aí, nesse no que couber, a gente interpretava de um jeito e a administração interpretava de outro. Virou um pouco a subjetivo, gente interpretava né? que cabia a conversão. E aí, houve a alteração da orientação normativa, se não me engano, agora era a número 2, dizendo não cabe a conversão. E começaram a mandar voltar os médicos, os servidores que tinham aposentado dessa forma. E aí, Chamaram todo mundo de volta, daí foi aquele rodo de mandado de segurança para tentar manter o pessoal aposentado, né? Porque eles mandavam voltar e diziam, não, agora reverteu. E muitas aposentadorias tinham sido concedidas na via administrativa, porque já que tinha a normativa federal, você pedia, o RH concedia, a pessoa saía. Daí depois, não, mudei de ideia, volta aí. E as pessoas, às vezes, já tinham... eu lembro, teve cliente que tinha se mudado, estava morando em outro país. E como é que eu vou voltar a trabalhar, né? Tipo, eu nem moro mais em Florianópolis, eu nem moro mais em Santa Catarina, não tenho como voltar a trabalhar. Vida, né? Claro, pois ele estava aposentado, concretizou ali um direito, né? E às vezes foi morar em outro local, reorganizou a vida dele. E teve gente que ficou um bom tempo aposentado, né? Então foi uma situação muito séria. E aí, então, o que aconteceu? Todo mundo começa a ingressar de novo no judiciário pedindo só a conversão. E aí, o que é o problema? O tempo corre contra. Porque essa história da conversão do tempo, se demora muito, a pessoa já acaba chegando no critério geral. Sim. Ela não vai precisar mais usufruir da conversão porque ela chega nos 30, 35, né? Daí, então, eu tô falando isso tudo para depois a gente raciocinar lá nos efeitos. Então, o que acontece? A Lu aí. Oi, Lu. O Almir também teve aí. O Almir deixou um beijo para nós. O Márcio Rato esteve semana passada aqui comigo também. Bastante gente já com a gente já está com mais de 50. Aqui, doutora Maria Helena, Flávia, Rubens, bastante gente aqui com a gente já, escutando os debates. Fica à vontade. Aí o que aconteceu? Aí a gente, então, teve que refazer essa discussão. Aqui mesmo no meu estado, no Distrito Federal, eles nunca aceitaram a conversão, então, por isso que eu acho que já estava tão... essa discussão já estava tão quente aqui há muito tempo. E o fato é que a gente entrou como amicus curiae. Aqui tem um fato curioso. Olha o que aconteceu, como é que a advocacia tem essas coisas. Na época da súmula vinculante 33, eu fui falar com todos os ministros.
eles não quiseram entrar na questão da conversão. Eu lembro que eu despachei com a ministra Carmen Lúcia no sábado. Foi assim, a gente foi conversar com todos os ministros. Ela despachou lá no Supremo no sábado. Quando veio e o ministro Fux pega esse tema, né, para discutir só a questão da averbação e da conversão, eu entrei com o Amicus Curiae, o nome do Sindicato dos Médicos. Olha, foi um dos primeiros sindicatos a entrar. E eu dei uma sorte que quando eu entrei com o meu Amicus Curiae, e aí eu juntei os pareceres, já foi direto para o Ministério Público dar o parecer. Então, a minha manifestação foi junto lá para o Ministério Público e volta com o Ministério Público concordando com a gente, citando, inclusive, o parecer. Agora já tem que aceitar a gente com o Amicus Curiae aí. Então, a gente conseguiu acompanhar desde o começo. E aí, então, de novo, esse processo de convencimento. E aí, aqui a questão, então, resumindo, foi que o Supremo, quando foi debruçar efetivamente sobre a questão da conversão, percebeu que o Instituto ali não se comunicava com a questão de tempo fictício, que era, evidentemente, o próprio tempo especial. Daí porque acredito que houve uma votação tão expressiva, né, 9-1. O ministro Fux teve um posicionamento mais uma análise econômica do direito, né? E mesmo assim tentou modular, né? Então ele não quis prejudicar quem já estava aposentado, só que a gente sabe que muitos já tinham voltado, né? Porque teve gente que retornou. Mas aqui no estado, por exemplo, a ação a gente teve uma boa aceitação da tese, tanto na Justiça Federal quanto na Justiça Estadual. E a gente tinha tutela. Boa parte dos meus clientes, todos estavam aposentados já há algum tempo por tutela de sentença favorável. Então havia uma preocupação realmente, né? E daí a modulação dele trouxe tranquilidade ainda para quem ainda que fosse revertido porque o tempo estava averbado, né? Porque o Fux tentou modular dizendo, olha, se o tempo estiver averbado na ficha funcional, o tempo fica lá. Se esse tempo a mais, né, que ele chamou de fictício, não tiver averbado, então a pessoa não vai ter direito, né? Só que o problema que aconteceu é o quê? Que acabou que o Supremo deu ideia para o Legislativo. Uhum. Porque, me desculpe, veio dessa ideia, porque falaram, se até o Judiciário está dizendo que é tempo fictício, vamos cortar essa história. E aí acabou cortando também para o regime geral. Então, aqui é um ponto importante, se eu não me engano, acho que a Fiorella também fez uma pergunta. Fiorella está aí também. Houve um divisor de águas aí em relação a essa questão da conversão. Então, como a emenda constitucional 103, ela acaba com o Instituto da Conversão para os períodos posteriores, né, a novembro, né, 12 de novembro de 2019, na tese também houve uma adequação. Então, até a edição da emenda 103, o direito à conversão em tempo comum, né, prestado nessas condições especiais, serão ali aplicadas as regras anteriores que autorizavam exatamente a conversão pela 8.213, né? E aí, após a emenda, né, esse direito vai ficar, então, a depender... E aí, foi coerente com a reforma. A reforma quis dar autonomia para os estados. Então, já que é essa diretriz, então... se os estados, até que os estados ali criem suas regras. Então, após a emenda, que acabou, se o estado quiser criar, ok. Né? Então, fez essa distinção. Agora, a gente vai ter que analisar, e aqui pode ter gente ouvindo de vários lugares do país, as repercussões disso. Né? Então, o que eu vejo aqui de discussões? Primeiro, analisar cada estado, né? Como é que está a situação atual. Isso, porque tem estados que já fizeram a reforma em dezembro. Paraná, por exemplo, já passou a reforma em dezembro de 2019. E tem estado como Santa Catarina e você falou também o Distrito Federal, que ainda não concluíram as suas reformas. Santa Catarina, inclusive, tirou da pauta, está arquivado o projeto. Não tem projeto de reforma aqui em tramitação na LESC. Então, é muito peculiar. E agora a gente tem os municípios também, né, que tem todas as suas questões de normativa, alguns têm regimes próprios. Então, tem que ser... Então, o primeiro ponto é analisar isso. Aí, a conversão é exatamente do regime geral. O ministro fez questão de citar, inclusive, contida na Lei 8.213. Então, para o servidor público, vai ser 1,4 para homens e 1,2 para as mulheres.
né? Sim. A partir daí, o que a gente tem como consequência? Primeiro, eu vou poder, então, no pior dos cenários, converter período até a emenda. A partir daí, muda todo o cenário jurídico daquele servidor, porque os requisitos para aposentadoria mudam substancialmente, porque a questão tempo de contribuição muda. Se essas pessoas conseguirem, no âmbito federal, implementar o requisito antes da mudança da regra, ela ainda pega emenda 41 e 47, antes 37. de novembro. Se não, mas, por exemplo, no meu estado, que ainda não teve reforma, também ainda consegue aproveitar o tempo, emenda 41 e 47. Isso traz duas consequências. Traz consequências de uma aposentadoria, né, imediata. Então, eu que teria que esperar ali chegar numa determinada regra nova, numa idade, etc., eu já consigo aposentar. E, por outro lado, abono de permanência. Porque a gente já tem jurisprudência no sentido de que quando o servidor completa os 25 anos, ele pode pedir o abono de permanência. E aí, então, eu teria ou pelos 25 ali, né? Ou, de repente, porque eu já teria os requisitos para ter aposentado e não pedi. Então, também tem esse efeito. E aqueles que, eventualmente, tiveram que retornar ao cargo, né? Por conta dessa mudança das orientações normativas, também acredito que dê para ver alguma indenização e também revisão de aposentadoria para quem aposentou ali em outra regra e consiga uma tinha regra mais direito. benéfica. Inclusive, eu tenho alguns casos de servidores que se aposentaram por invalidez e que dá para alterar e eles teriam, então, direito, né, até eventualmente, depois, num caso de melhora, voltar a trabalhar, né? Porque a invalidez é um pouco mais precária. E então a aposentadoria nesses, inclusive no tipo de pensão que vai gerar. E daí um foco na emenda 47, o artigo 3º da emenda 47, que ainda está vigente em muitos estados, ou para quem cumpriu os requisitos antes da reforma, né? O artigo 3º gera mais direito para a pensionista. Então, ainda que o valor não altere, em alguns casos, é interessante Muda o conseguir enquadramento. enquadrar, muda o enquadramento, pedir a revisão para a regra que é a que gera melhor pensão por morte, né? No caso de servidores que têm dependentes, que têm pessoas vinculadas ali que poderiam ter direito a esse benefício. Então, faz diferença até mesmo que não no valor da aposentadoria, no tocante ao abono e no tocante à futura pensão eventualmente deixada. Então, tem que sim analisar com cuidado as questões e, como você bem lembrou, prestando bastante atenção na peculiaridade de cada ente federativo, de cada normativa vinculada ao ente federativo, porque tem. Agora ficou muito bagunçado, né? A questão dos Não, e servidores está também muito tem que lembrar, bagunçada. e a gente vê que o judiciário, gente, você vê, a demora. Olha só, o judiciário já tinha analisado a questão do tempo seletista. Então, eu Sim. tenho um caso de servidor que era seletista, 90 vira, né? 90, 91, 92, vira estatutário, ele continua trabalhando no mesmo lugar. E aí a gente foi uma luta no primeiro momento para conseguir a conversão do tempo seletista. Conseguiu o seletista. Aí, agora, uma luta para conseguir o tempo estatutário. E o tempo vai passando, o tempo vai passando. Então, fechando o tempo estatutário, você consegue abarcar toda a vida previdenciária da pessoa, porque ela vai poder pegar tanto o seletista, seja no serviço público, quanto no regime geral, porque antes tinha esse impedimento da gente converter e levar. Então, Sim, também destrava isso, né? sim. Uma pessoa que trabalhou no regime geral converte, leva, tal. E você também vai ter, então, essas duas situações aí. É importante a gente ver. O Né? tempo vai Agora, e tem volta algumas perguntas convertido majorado. difíceis. Tem Vamos umas ver aqui. perguntas que nem agora do José Ailton. A gente até conversou hoje no escritório isso. O acréscimo da convenção poderá ser utilizado para cumprimento de requisito tempo de serviço público? Do artigo 3º da emenda 47? Então, aqui o entendimento tem sido que o acréscimo, não. O tempo de serviço público é o tempo contado simples, né? Sim. É o tempo simples. O serviço ali, aquele tempo a mais, né?
majorado ali do especial, ele conta para fins dos pontos, do tempo de contribuição, entre aspas, né? Mas não para fins de serviço público, porque Eu na também acho que a prática interpretação vai ser por aí, o né? serviço público é o tempo simples. Um dia valendo um dia, você tem que chegar aos 20 ou 25, dependendo da regra ali que a pessoa tem que se enquadrar. Inclusive, não só para serviço público, mas tem no tempo no cargo, tempo no ente, né? Então, aqueles outros requisitos que tem ali da emenda 47, Eu da também emenda acredito que 41. a interpretação vai ser nesse sentido. E aí é aquela coisa, né? A decisão, a gente sempre vai ter situações concretas a interpretar, né? Que a decisão não consegue entrar em todos esses detalhes. Aí, no conjunto de toda a análise do direito administrativo também, que às vezes influencia muito na área de servidor público, esse é um ponto importante. Quem advoga para servidor público na área previdenciária tem que compreender esses institutos do direito administrativo, ainda confunde muito as coisas, Sim. né? Tanto por bem quanto por mal. Uhum. É, mas não tenho dúvidas que foi uma decisão ali muito justa, acertada, e que vai ter ali campo para a advocacia previdenciária trabalhar, seja no planejamento, né, replanejamento dos servidores, seja Revisão, né? nas revisões, né? E espero que a gente não tenha problemas, porque a administração às vezes cria algumas dificuldades, né? Guri, a gente estava falando sobre isso hoje no escritório. Se eles vão começar a aplicar isso de forma imediata. Eu entendo que não. Vamos Primeiro esperar porque, né? transitar, porque pode ter demodulação. Exatamente. Primeiro que ainda não foi nem publicado o acórdão, a gente tem acesso aos votos, mas o acórdão ainda não, a gente tem só o encerramento, né, da sessão virtual. O acórdão talvez não demore tanto, mas enfim, temos que aguardar. O Supremo já demorou quase um ano para publicar alguns acórdãos, né? E outro detalhe também é que a gente está vivendo um momento de pandemia, onde a implementação administrativa desse direito pode significar uma aposentadoria em massa de profissionais da área da saúde. Sim. Que se eles reconhecerem Uai, de mas não forma querem aposentar. administrativa, então eu entendo que até por uma política administrativa ali, esses entes federativos não vão automaticamente começar a fazer essas aposentadorias ou a reconhecer esse direito básico. Levaram um tombo aí, Então eu acho, segura que estamos caindo. Mas eu acho que é difícil eles fazerem. Pelo menos esse ano, acho complicado realmente ter a implementação. E com relação ao pagamento de abono e tudo mais, também acho muito difícil revisar os benefícios aqui. A Débora perguntando, considerando que um servidor tem o benefício de aposentadoria especial concedida judicialmente, poderá ser proposta uma revisão para a obtenção de um benefício mais vantajoso? Eu entendo que é isso mesmo, né, Thaís? Sim, só que a gente tem que cuidar a questão do prazo de 5 anos da data em que a aposentadoria foi concedida. Porque, claro, a gente pode alegar que tem a questão da decisão nova do Supremo, enfim, tentar, mas na prática as decisões têm aplicado de forma bem restritiva o prazo de 5 anos para entrar com qualquer tipo de revisão do ato de concessão para servidores, né? Então, como não é um Agora, ato de manutenção, pode ser que eles apliquem os 5 anos. Pode falar, Thaís. Agora, a Rita está falando um ponto aqui que também é bem sensível, né? Que às vezes a gente vê algumas dificuldades, que é o fato de receber adicional de salubridade na autarquia revela uma condição de tempo especial para aposentadoria. Porque olha outro absurdo. Em um determinado momento, a orientação normativa fala assim: o mero recebimento de adicional de salubridade não configura, né, aquele tempo como especial. Aí você pensa, uma coisa é lá no regime geral, que eu tenho o empregado, o empregador e o INSS é uma entidade terceira, que eu tenho que pegar um documento, que é o PPP, para levar para aprovar. Aqui, o meu empregador é quem vai conceder minha aposentadoria. Aí, enquanto eu estou ativa, ele está falando que eu estou trabalhando em agente nocivo, me paga uma insalubridade. Não existia tal do PPP aqui, porque não era requisito. Aí agora, o mero
o mero recebimento. Como assim? Aqui você me concedeu, então vale para ativo e não vale na hora da aposentadoria? E a gente, e tem mais, né? O empregador, servidor, serviço público, né? O empregador ente federativo, para conceder o adicional de insalubridade, não é que nem a iniciativa privada que eu posso pagar para o meu funcionário o que eu quiser, né? Independente do que tiver ali, eu vou lá e pago. Posso chamar a verba de adicional de insalubridade, mas nunca ter feito o laudo, não ter avaliado realmente. No caso do serviço público, não. Esses adicionais têm um requisito de legalidade e de fiscalização, né? Então há uma presunção maior aí quando ela vem de um ente público o reconhecimento disso, até porque para chegar a esse pagamento, ele fez laudos, ele fez análise, né? Ou Inclusive, deveria ter feito. ou deveria ter feito, Ele né? vai se beneficiar, né, de uma omissão dele. Então, assim, eu acho que se houver algum empecilho em relação à administração nisso, tem que judicializar. Que é um saco, né? Porque efetivamente tempo corre contra aqui, né? Então, obviamente que. Mas eu acho que a gente vai aumentar a quantidade de tutelas deferidas nesse caso. Sim. Já era uma realidade aqui no estado, principalmente na justiça estadual, a justiça federal ainda era reticente na execução, mas eu acredito que talvez as sentenças que venham posteriores à decisão do 942, talvez elas determinem de alguma forma a implementação mais imediata. Se não, é claro, depois pode tentar algum tipo de indenização, né? Ou de ainda que. Porque daí tem uns que chamam de dano material e tentam cobrar o valor do benefício, tem outros que chamam de dano moral por causa do atraso na aposentadoria, né? Mas Agora talvez sim, se a algum tipo de pessoa tá. indenização por ter que a pessoa ficar trabalhando mais tempo sem precisar, né? Não, e nem só isso, né? No caso que você deu do seu cliente, que já estava em outro estado, já morando, já vendeu tudo, foi morar na praia. Tava morando em outro Você país. Ele tinha fez se sua mudado para vida. outro país, ele vendeu a casa, ele vendeu tudo aqui, ele foi embora, sabe? O que que ele vai fazer? Ele vai vir pegar um avião para trabalhar durante a semana e voltar, sabe? Complicado, muito complicado. Esse é um ponto que a advocacia tem que estudar bem, assim, essa questão do dano moral. Eu acho que é um campo aí pelo, pela, pelo todas as falhas que existem lá no INSS, né, e também na administração pública. Eu fiz até um artigo no doutorado, numa aula, professor ministro Sansaverino da STJ, eu falei sobre dano moral previdenciário na omissão, porque essa demora também, né, ela gera, às vezes, prejuízos irreversíveis na vida de uma pessoa. A gente está falando de verba alimentar, né? E de um ambiente Então, nocivo à assim, saúde, né? Um ambiente que está colocando a saúde em risco. exato, é No o pior momento de ambiente possível. pandemia, né? Que pode gerar dano não só para ele, mas para a família dele. Então, o fato de ele ser obrigado, ele ou ela, né? Ser obrigado a continuar a trabalhar, tem toda essa peculiaridade, né? Realmente gera risco real de vida, né? Ou de morte para ele e para os seus familiares. E aí tem outros desdobramentos, né? Eu vi o pessoal falando aqui de licença-prêmio. Você usar a licença-prêmio como tempo de contribuição sem necessidade, porque havia essa possibilidade, né, de você usar. Olha só, né? Isso aí, os servidores mais antigos tinham essa possibilidade de usar tempo, né? Servidor público, direito à licença-prêmio, ele poderia gozar a licença-prêmio ou utilizá-la na sua aposentadoria. Às vezes ele utilizou para completar o tempo e agora com a conversão ele não precisaria mais desse tempo. E aí eu poder receber em pecúnia. Veja quantas teses dá para a gente trabalhar aí, né? De forma muito fundamentada, sem nenhuma aventura jurídica, assim, construindo esses elementos, né? Então, eu acho Que que é gera um. reflexo em um monte de benefícios. Aqui a gente tem um adicional de permanência, que não é o abono de permanência, que algumas categorias, em especial o da Secretaria da Saúde, no estado de Santa Catarina, eles ganham, depois que completam um ano que eles trabalharam a mais, depois de cumprir um requisito de aposentadoria voluntária integral, eles começam a ganhar 5% a cada ano a mais, então após o primeiro, 5% até chegar a 25% e esse adicional incorpora na aposentadoria. Uhum. Então, se ele cumpriu o requisito antes, ainda que ele, né, que se você comprovar que com esse tempo ele cumpriu o requisito antes, ele pode incorporar até 25% do valor do benefício dele na aposentadoria.
São revisões, né, que são possíveis de se implementar no caso de peculiaridades de gratificações e verbas. Então, é muito importante ficar atento também se existe algum tipo de verba no estado, no município, que possa ser gerada pelo trabalho prolongado ou posterior ao direito, à implementação do direito à aposentadoria. Sim. São esses reflexos, né? Então, tem muito material aí para a gente trabalhar, estudar, não é? Finalmente foi dado o devido reconhecimento ao Instituto, porque eu entendo que toda essa celeuma foi por conta de uma má compreensão do Instituto. Tanto é que quando a gente conversava, despachava, não tinha argumento, né? Tirando essa história de tempo fictício, que a gente também desconstruía, mostrando a natureza do Instituto. Agora a gente vê como que é importante a gente trocar essas ideias, é muito importante por isso essas lives, esses cursos, grupos de estudo, para que a gente possa ver isso. Aí um ponto que a gente começou a falar, que eu acho importante a gente tocar aqui, também é do tema 709, né? Uhum. Lá no tema 709, que tratou especificamente do regime geral, vou ressaltar mais uma vez, não houve nenhuma discussão em relação ao regime próprio, embora eu acho que vão tentar estender, a administração vai acabar às vezes tentando estender, mas que de certa forma essa decisão do tema 942 pode também ser uma solução lá para o 709, se isso ocorrer. Porque lá, você mais do que eu sabe, né? Você está participando ativamente lá, você pode falar um pouquinho também. Dentro do debate daquele trabalhador, né, que continua trabalhando no ambiente nocivo após a aposentadoria, se isso teria que devolver ou não teria que devolver, a gente que trabalha também no regime próprio já pensou, bem, e o servidor público, que às vezes tem 2 cargos, como é que ele vai fazer? Porque se ele aposentar em um, ele não poderia continuar no outro, né? Foram discussões que a gente fez, embora eu ache que aqui é um outro direito constitucional de acumulação de cargos e outras situações que não se comunicam, ainda assim houve essa preocupação. Não teve essa discussão lá no tema 709, mas de qualquer forma, quando eu peço a conversão do tempo para aposentar na emenda 41 ou na 47, eu saio totalmente dessa discussão, porque eu não estaria aposentando na especial. Então, não teria problema nenhum eu continuar na outra atividade, naquele ambiente nocivo, porque eu aposentei na modalidade, né, da regra geral, mesmo sendo uma regra de transição, mas não na regra da aposentadoria especial. E um outro ponto que ainda vai ser discutido, se eu não me engano é tema 1009, é também a discussão que acabou ocorrendo daqueles servidores que entraram, né, antes de 2013, etc., e completam os 25 anos, se teria direito à paridade e integralidade ali. Então, uma mesma situação fática gera ali vários desdobramentos, né? E lembrar que o Supremo já disse, no tema 888, se eu não me engano, que quem implementa os requisitos da aposentadoria especial por os 25 anos pode continuar a trabalhar exposto a agentes nocivos dentro do mesmo ente e tem direito a receber o abono. Ele não é obrigado a sair, que foi diferente do que ele disse agora no 709. Quando cumpre, se quer receber o benefício, tem que sair. No caso dos servidores, eles disseram, quando cumpre os requisitos, se quiser continuar trabalhando, pode, mas daí tem direito a receber o abono. Não há uma vinculação, uma obrigação desse servidor em se aposentar. Então, já é uma coisa positiva. Sim. Também, né? Deixa eu ver aqui, eu vi uma pergunta, fala sobre o PPP. Alisson pedindo. Então, Alisson, no nosso entendimento aqui, né, que a gente falou um pouquinho, o PPP não seria indispensável para a prova do tempo no caso dos servidores públicos, porque diferente do caso do INSS, aqui a gente está falando do ente que é o mesmo... que primeiro tem mais presunção, né? Que tem mais presunção da insalubridade ali, de que realmente houve a exposição, porque para um ente conceder, ele deveria ter feito toda a análise do ambiente de trabalho e os laudos. Mas, assim, eu recomendo que a gente peça, né? Tem entes que não dão o PPP, mas dão o LTCAT,
ou dão algum tipo de laudo, algum tipo de análise que foi feita para gerar aquela insalubridade, né? Então já são mais indícios, talvez não só a ficha financeira provando a insalubridade, mas quem sabe tentar buscar os elementos que geraram esse direito ao pagamento da insalubridade, né, para juntar mais prova no processo. Eu entendo que não seria necessário, mas nesse caso, se você tiver documento, melhor fica, né, para não correr o risco. Oi, pessoal. Acho que a Thaís caiu, deixa eu ver aqui. Vocês estão me ouvindo? Tá tudo certo? Dá uns coraçõezinhos aí para ver se vocês estão me ouvindo. Vamos seguindo, então. Aqui daqui a pouco, ótimo. Então, daqui a pouco a Thaís volta. A Thaís caiu, mas eu estou por aqui. A gente segue, daqui a pouco ela já volta. Deixa eu ver aqui. Vamos aguardar ela. E daí eu já chamo ela de volta. Vamos ver algumas perguntas que a gente tinha aqui. Qual a prova que demonstra o afastamento da atividade especial, Alberto Desidério? Alberto, a prova que, no caso do INSS ou no caso dos servidores? Depende nesse caso. Porque daí a gente tem que, quando a gente está falando do 709, da questão do afastamento, a gente tem que cuidar alguns pontos. Primeiro, o servidor público tem direito a acumular cargos na forma do artigo 37 da Constituição Federal. Então, ali a gente tem, por exemplo, o direito de acumular até 2 cargos na área da saúde, que eles poderiam ter, né? Cargos de regime próprio mesmo, cargos de servidores na área da saúde, um de professor e outro de outra área, né? Então, existem algumas regras que permitem a acumulação. E daí, essa questão da limitação do exercício da atividade em ambiente nocivo à saúde, pode, inclusive, ser discutida essa questão. Bem, ele está acumulando porque a própria Constituição diz que ele pode acumular e ele entrou como médico ou como enfermeiro ou como dentista desde o início, né? Então, toda essa questão de acumulação, no caso de servidor, a gente tem mais um fator, que é o artigo 37 que permite essa acumulação. E a gente tem servidores, às vezes, que tem 3 vínculos. Ele tem o vínculo da iniciativa privada, ele tem o vínculo de um regime próprio e de outro regime próprio. Então, é do estado, do município e ele tem uma clínica, né? Então, teria toda essa discussão ali. Com relação ao afastamento do agente nocivo, depende de qual local você está falando. Se a gente está falando de alguém que está na iniciativa privada, ele pode pegar uma declaração do empregador, né? A questão do afastamento é um pouco mais ampla, não tem um documento único nesse caso, porque depende qual vínculo que você está falando. Pode ser uma declaração, uma certidão, enfim, vários. A própria alteração no ambiente de trabalho e a ausência de contribuição futura daquele percentual, no caso da iniciativa privada, referente à exposição do trabalhador a agentes nocivos, isso também seria uma prova, né? Então a gente tem diversas provas. Thaís, que bom que você voltou. A gente Meu sentiu sua celular falta. disse que esquentou. Eu acho que eu deixei ele perto do computador. Uhum. Ele esquentou e desligou. Disse assim, a temperatura está muito alta. Ai, meu Deus, esse explodiu. Não, mas aí... aqui, ó, o celular. Calor. Vamos ver aqui... A Cris Vieira colocando, é possível usar de analogia para o enquadramento da função de marinheiro na Marinha do Brasil em período anterior a 1995, no caso da conversão de tempo especial, Cris? Olha, eu vou ser bem sincera. Na maior parte, no que diz respeito a Forças Armadas, eu não tenho verificado muito caso favorável. Você tem, Thaís? Tudo que envolve as Forças Armadas, contagem de tempo especial, adicional noturno, essas gratificações são muito diferentes naquele formato, assim. Não tenho visto nem por analogia esse enquadramento no que diz respeito à Marinha, Aeronáutica, enfim, Exército, né? Nesse caso, não tenho visto conversão de tempo especial ou até aposentadoria especial nessas categorias específicas.
qual o documento que comprova, isso já foi, o tema 709 ali, não há um documento específico, ele fala sobre o afastamento, tá? Inclusive, às vezes a pessoa pode mudar o local de trabalho e a forma de trabalho para um setor mais administrativo dentro do mesmo empregador. Então, não precisa mostrar que encerrou o contrato de trabalho, né? Não tem nesse sentido. Vamos ver aqui. Pessoal elogiando. Thaís, fica à vontade se quiser trocar mais uma ideia, falar mais alguns pontos, mas eu acho que de pergunta que a gente tinha era isso mesmo. Até agora são essas que eu encontrei aqui. Thaís que voltou. Grande ali uma pergunta aí. Deixa eu ver. Ainda sobre o tema 709, é possível prosseguir no serviço público e aposentar no regime geral, sendo o mesmo cargo na área da saúde? Olha, Viviane, na verdade, a resposta ainda não existe por completo. Eu já recebi pareceres de procuradorias de diversos entes que estão começando a dizer que não. Não sei se você também já está recebendo, Thaís. Eles estão querendo responder que não seria possível, né? Tem alguns que eles estão pedindo quando a pessoa pede para se aposentar especial, que não está trabalhando, pedindo para trazer algum documento INSS para provar que não está trabalhando, ou vice-versa. Quando ele, de alguma forma, fica sabendo que está aposentado especial, ele pede informação para saber qual é o benefício. Então, talvez realmente os entes federativos comecem com essa questão, né? As entidades de previdência ali, de regime próprio, comecem a discutir isso. No 709, especificamente, como a Thaís bem disse, não houve esta resposta de maneira formal. Acho até que seria precipitado o Supremo já responder isso, apesar de que a gente tem aquela ansiedade de querer a resposta imediata. Gente, a gente está em sede de embargos de repercussão geral. Não tem sustentação oral mais, né? Os memoriais são difíceis, então muitas vezes responder rápido aí pode ser que os ministros não necessariamente se debrucem sobre o tema e acabem dando uma resposta mais superficial, que talvez diga, não, aplica para tudo, né? Sem o debate. Então, talvez a gente tenha que começar a conviver com esses detalhes no dia a dia ali, no primeiro grau, para ir formando o debate, para poder levar isso, quem sabe, até um tribunal superior, porque essa questão eu acho que vai ser a próxima etapa aqui, né? Como foi ali quando teve a súmula 33, pode aposentar especial, Só né? as Que agora vamos etapas, discutir a né? conversão, né? Daí agora a gente tem, não, pode converter, mas como que vai ficar, então, se é especial no caso do 709? Daí a solução vai dizer, começou com essa discussão, então peraí, revisa o meu benefício aqui, troca, porque eu tinha direito a outra espécie de benefício. E daí, nesse caso, eu até acho, Thaís, que vamos supor que já tenha passado mais de 5 anos do benefício concedido ali da pessoa. Não houve até o momento nada que dissesse que ele teria que devolver ou alguma coisa nesse sentido, né? E eu entendo, por exemplo, que ele poderia, então, cancelar o benefício. Não, então cancela o benefício e me dá um outro, né? Ou cessa o benefício. E daí, se ele já cumpriu os requisitos para um com integralidade também, ele poderia trocar. Né? Então, não teria necessariamente esse prazo de 5 anos, porque daí a gente está falando no 709, o final da tese fala em cessação do benefício, né? E não em suspensão do benefício. Então, você poderia, mesmo que tivesse passado mais de 5 anos, poderia, nesse caso, se for o benefício do servidor, né, falar em cessar e em trocar por um mais vantajoso, não necessariamente uma revisão, né? Uma forma, talvez, de superar a questão dos 5 anos. Então, assim, o que eu acho que para a gente concluindo, acertar aqui, a gente tem que tomar muito cuidado, assim, com esses desdobramentos, né? Por isso que eu acho importante a gente construir juntos, né? E nos debates, etc. Porque a depender da forma que as coisas chegam no judiciário, né? A gente pode ter interpretações para um lado ou para o outro. Então, é muito importante a gente conseguir construir de forma sólida esses entendimentos, de forma embasada, para que os precedentes, né, os primeiros casos ali que venham a ter, consigam ser bem enquadrados e fundamentados. Porque o que acontece hoje, e essa é uma preocupação agora
da advocacia geral e especificamente a nossa área, que sempre envolve temas de repercussão nacional, é que às vezes uma tese de uma pessoa chega primeiro lá e aí, a depender da situação, não são analisados todos esses pontos. Porque, veja, eu mesmo contei aqui no começo os bastidores, tivemos que levar pareceres, né? Todo um trabalho que, às vezes, quem está lá fazendo não teve isso. Construir aí, dentro dessas novas interpretações, um bom fundamento para que a gente consiga, a partir dessa interpretação do caso do tema 942, ter teses sólidas. Porque, na verdade, o que a gente passou no tema da conversão foi o problema com relação à questão do mandado de junção, né? Boa parte das negativas que decorreram Não da era conversão, eleita. exatamente, foi porque as pessoas, ao invés de entrarem com ações declaratórias ou condenatórias e começarem a discussão com a prova, eles começaram a entrar na questão da conversão com mandado de junção. E daí o Supremo começou a dizer, esta não é a via eleita. Mas daí os entes começaram a usar nas justiças, dizendo, não, é proibida a conversão. A conversão não pode, né? E o que o Supremo disse, na verdade, foi que aquela não era via eleita, né? Então, até a forma de pedir... Sobre esse ponto, depois a gente foi amadurecendo, que a gente vai estudando e vai amadurecendo, né? Quando eu estava conversando com o ministro Aires Brito para a gente fazer o parecer, e ele colocou isso, e se você olhar lá no mandado de injunção do ministro Barroso, que foi o leading case, isso que eu queria mostrar, assim, como as coisas são construídas ao longo dos anos. Se a gente pegar o histórico, eu até peguei, né, que a gente fez isso tudo, o voto do ministro Fachin, ele recupera todo o debate que teve no mandado de injunção 4204, foi isso que o Barroso falou, gente, está errado, temos que rever, que recupera tudo que foi discutido na súmula vinculante 33. Né? Então, foi um gancho que foi sendo puxado, e quando ele retoma, ele fala esse argumento. Se vocês verem, está lá no voto do ministro Fachin agora, que foi um que a gente construiu lá atrás. Olha que curioso. Se mandado de injunção não é a via eleita, eu nem mandado de injunção precisava. Por quê? O artigo 40, parágrafo 12 da Constituição, já dizia: aplica-se no que couber as regras do regime geral no regime próprio. Então, em tese, a própria Constituição já fez a janela, e aí esse ponto a advocacia tem que estudar mais, nesse ponto aqui, que é essa janela. Então, na verdade, pouco importa mandar de junção. Eu já tinha uma janela, que era o parágrafo 12 do artigo 40, que permite eu utilizar de forma subsidiária regras do regime geral no regime próprio. Então, eu já tinha uma janela. E aí o ministro Primeiro, Barroso porque o artigo 40 fala os argumentos isso. Sim, porque o artigo 40 falava em critérios e requisitos diferenciados para aposentadoria especial, e o artigo 40 também falava que na ausência, né, ou no que couber, poderia ser usado. Então, estava tudo ali, né? Ou seja, era só pedir a aplicação. Já deu a solução. Não precisava nem ter esse imbróglio todo de mandado de injunção para dizer que aplica. Era só falar, olha, com base no parágrafo 12 do artigo 40, eu tenho direito à conversão. Eu não tenho aqui, então eu posso usar o subsidiário. Então, sim, às vezes, nem foi explorado, e aí é uma falha nossa, de forma geral, porque isso acabou sendo explorado aqui, mas é algo que a gente poderia ter explorado mais em vários outros temas, não só esse, que é essa janela que existe no parágrafo 12 do artigo 40, de você poder usar de forma subsidiária. Sim. E dizer que a aposentadoria especial, que a própria súmula 33 garantiu, né, e os critérios do regime geral, não foi apenas a aposentadoria especial, foi no formato do artigo 40, critérios e requisitos diferenciados, que não diz que é 25 anos. Critérios e requisitos diferenciados é um termo são dois termos mais amplos, né, que não vinculam a uma espécie, a aposentadoria especial. Isso, critérios diferenciados. Com deficiência,
que era um critério também. Na aposentadoria da pessoa com deficiência, a conversão tem também. Né? Exatamente. A aposentadoria de atividade de risco, eram todas essas situações que o 47 trazia. E aqui, já até, acho que a Lemet está perguntando aqui, o requisito etário. Essa é uma grande vantagem aqui, já que na aposentadoria especial, a época, e assim a conversão, não exigia o requisito etário. Então, atenção. Quando eu vou utilizar a conversão para aposentar na emenda 41 ou na 47, aí me pega o requisito etário, certo? Sim. O que não tem não tinha, né? Que agora também tem, que é outra agora briga tem. Que a gente vai fazer, porque nós vamos fazer essa briga. Foi o retrocesso dessa reforma da Previdência, que acabou com a conversão do tempo especial e criou idades mínimas aleatórias, sem nenhum cálculo científico, sim, sem nenhuma base científica. Só é outros pontos que a gente tem que discutir. Mas o fato é que, na época, não tinha o requisito etário para aposentadoria especial, embora quando você faça a conversão para a emenda 41 ou 47, você vai ter ali ou, né, a idade mínima, que era 60 e 55 pela 41, ou a soma 85,95, que você acaba relativizando a idade mínima na emenda 47. Mas que inclui de alguma forma o requisito, né? Então tem que cuidar, porque a aposentadoria especial que não tinha antes, agora tem. E os critérios que geram uma aposentadoria, digamos, um pouco mais tranquila com relação tanto a valor, que a gente tem integralidade, paridade, e na aposentadoria especial o entendimento majoritário aqui não, que seria 100% da média, né? Isso. Antes, agora, na forma das regras novas do INSS, e também dos servidores, para a questão da União, mas para os estados que ainda não têm reforma, a gente segue trabalhando com as regras da aposentadoria especial, mas essa seria 100% da média, né? Agora, no Embora caso... tenha essa tese, né? Que, se eu não me engano, também está como tema, não sei se é 2009 no Supremo, de que o pessoal que entrou antes poderia nos 25 também, já que é uma porque o que acontece é o seguinte, e aí é um ponto que a gente vai ter que discutir agora pós-reforma, né? O objetivo da norma é que ninguém trabalhe no ambiente salubre. Sim. O ideal, né, pessoal, eu uma vez até ouvi uma palestra dos alemães falando, na Alemanha ninguém mais trabalha com insalubridade. O ideal era que você tivesse equipamento de proteção, coletivos, individuais, que ninguém tivesse que passar por essa situação por conta do trabalho. Sim. E aí, então, o objetivo da norma é sempre tirar a pessoa daquele ambiente, né? Se você cria requisitos que prendem a pessoa naquele ambiente que já é cientificamente conhecido, que ele faz mal à saúde, você teria ali, né, uma forma muito contraditória, e aí você acaba, às vezes, matando o instituto, que foi que e a pessoa, né? Vai acontecer com daqui para frente. Praticamente acabaram com a aposentadoria especial em muitas situações ali, porque o tempo que a pessoa vai precisar para ela chegar na idade mínima, ela já ali pode acabar indo até para aposentadoria por invalidez ou né, às vezes até pensão por morte por conta dessas situações. Então, eu tenho muita preocupação, e aí vai uma crítica construtiva ao legislador reformador, que muitas mudanças têm sido feitas sem análise do risco, sem análise científica, né, e atuarial. Então, essa reforma foi uma reforma, obviamente, com foco financeiro, e não obstante alguns pontos a gente teria ali que reformar, em outros andou mal o legislador reformador, porque reformou sem saber, sem fundamento, né? E aí, então, sem estudar, né, a fundo o que as mudanças. E a gente participou, Thaís, falta... sim, a gente tentou levar bastante argumento, mas muitos... Na aposentadoria especial mesmo, eles não queriam ouvir, né? Eles estavam preocupados em outras teses e outros assuntos. Thaís, falta um minutinho para encerrar a live. Eu já quero agradecer a tua participação, foi muito boa. Pessoal, fica gravado, já fica meu beijo a todos. Eu vou dar ali 50 segundos para a Thaís se despedir do pessoal. Beijo.
Thaís, fica à Quero vontade. agradecer muito o convite, dizer que eu estou à disposição. Vamos continuar conversando, a construir juntos aí esses entendimentos. E parabéns pela iniciativa do debate desse tema tão importante. Parabéns para toda a advocacia previdenciária. Foram vários os amigos cures, foram vários os esforços acadêmicos, né, e várias atuações. E acho que aqui conseguimos ter um êxito justo com os nossos servidores